Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria e sempre de bem com a vida, evoluindo cada vez mais com fé, confiança, determinação, coragem, sabedoria e determinação. Por que ainda, a sociedade tem tanto essa questão da homofobia? Por que ainda preocupamos tanto, Tanta gente preocupa com a opção sexual alheia. Que isso está tanto ainda presente em nossa sociedade? Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico, Sistema Grisa, trazendo essas informações, esse conhecimentos, reflexões, para que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais melhor as condições de vivermos em sociedade e vivemos com essas opções sexuais. Então, a homofobia ainda é muito forte, com muitos fatos, muitos acontecimentos na nossa sociedade, que ainda reproduz até questões de violência, até de agressividade, de morte de pessoas. Por pessoas que ainda não evoluíram, não compreenderam o que é esse processo na humanidade. O Dr. Pedro Antônio Grisa, seja no livro Jogo à Estrutura, seja nesse Compreendendo a Sexualidade e a Homossexualidade, que ele escreveu, foi um dos livros que ele escreveu ainda em vida, ele coloca bem clara a análise de toda a história da humanidade, como que foi, como que se manifestou desde lá da antiguidade, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, dos povos, da influência das religiões, do islamismo, cristianismo, a, o que isso influencia e por que vem tão forte isso? Porque a gente ainda recebe, a nossa sociedade ocidental que nós vivemos, tem uma influência muito forte do cristianismo, do islamismo, de várias situações de povos, culturas, que vão se basear em Bíblia, e vão condenar o ser humano, como se fosse uma coisa pecaminosa, demoníaca. Só que o ser humano evoluiu e as pesquisas da ciência foram em busca também de entender por que hoje, e por que sempre na história teve essa questão da homossexualidade, por que hoje tanto essa questão não só de ter crescido, a questão da homossexualidade, como também da homofobia. Desses, pessoas radicais que não conseguem compreender a sexualidade alheia. Para isso eu preciso entender o ser, da onde vem, quais as causas que levam, seja a pessoa estar na homossexualidade, ser homossexual, seja a pessoa também ser homofóbico. Porque a gente acaba projetando no outro aquilo que muitas vezes a gente gostaria de viver. Tanto que a gente sabe que tem muitas pessoas que foram radicais contra, condenando, xingando, batendo, e depois fizeram aquela opção sexual de viver a sua homossexualidade. Tudo aquilo que é extremo, porque a pessoa está escondendo alguma coisa por trás dela. Mas entender nessa questão de por que vem a homossexualidade. Ela sempre foi presente, tanto que na Grécia Antiga, a Roma Antiga tinha os orgias, os bacanais, que foram depois colocados limites, com regras a partir da religiosidade. Mas na Grécia Antiga, os jovens eram iniciados com homens mais velhos, meninos. Então, era normal, era uma prática ali dele viver até os seus 20, 20 e poucos anos. Depois ele buscava a sua heterossexualidade, fazia a sua opção, mas a iniciação era feita com um homem mais velho. Isso era normal diante da cultura, diante daquela sociedade, aquele momento. E foi evoluindo o ser humano durante décadas, séculos, milênios, e a gente chega agora, em pleno século XXI, nesse conflito tão grande, dessa homofobia tão grande, onde artistas, jogadores, políticos ainda são, pessoas que se destacam, como nós temos aqui no Brasil já governador, que assume a sua homossexualidade, que muitas vezes é motivo de ridicularização, de combate. Por quê? Porque não entende da onde que vem. Porque a gente sabe que não é só a espécie humana que entra a questão da homossexualidade. Nós temos outras espécies de animais que também acabam, a partir de certo momento, de certa a diversidade, ou de certa demanda daquele momento atual, daquele ambiente, aquele espaço, aquela opção sexual do animal, aquela busca, ela vem por estratégia de sobrevivência. Como no ser humano também,
né? Ela entra com uma estratégia de sobrevivência, ela não é doença, como muitos queriam a cura, né? Fazendo tratamento, religião, igreja. Não, ela não é uma doença. Ela simplesmente vem como programação diante de uma ameaça à sobrevivência na evolução do ser humano, onde o heterossexual está passando desafios muito grandes, está com programações atrapalhadas e ele que gera a homossexualidade. Né? Então, aquele que condena é aquele que gera. Então, como se fosse uma ameaça diante de você sentir como se fosse um frágil, tanto que a preocupação da mãe, né, dos pais, nossa, não deixa meu filho vestir rosa, não deixa né, minha filha vestir azul, não deixa o homem lavar louça, como se isso fosse elevar a questão da homossexualidade. Porque não entendiam, não tinham clareza das causas da homossexualidade, só haviam preconceitos, e preconceitos muitas vezes religiosos, pela ameaça de quem? Do hétero, que se sentia ameaçado de uma sociedade, de saberem, nossa, seu filho é homossexual, você não sabe educar seu filho? Então, sempre foi por ameaça à sobrevivência. E a homossexualidade foi-se, né, tá aí crescente cada vez mais, em função do quê? Das ameaças de rejeição à vida, à gestação, as ameaças de aborto, a preocupação com a sobrevivência na sociedade, o mundo moderno empilhado, né? Em cidades, em espaços pequenos, não estamos mais nas roças, por isso você vai questionar, vai pesquisar, por que na roça não tinha? Porque em tribos de índios, de negros, não havia homossexualidade dessa forma que nós temos? Porque não havia rejeição a filho. O que leva, né, à homossexualidade é a rejeição a filho, e essa programação tão forte que o heterossexual, que a sociedade cobra, que tem gente demais no planeta, que está empilhado de gente. Então, para não ter gente, o que a estratégia subconsciente vai fazer? Vai buscar desenvolver a homossexualidade, a atração por um parceiro do mesmo sexo, porque ali não vai gerar filho, não gera oportunidade de gerar mais sobrevivência e descendência, porque há uma cobrança já há décadas, até séculos, dizendo que tem gente demais no planeta. E é o que acontece com várias espécies de animais. Quando tem excesso de população, entra a homossexualidade para reduzir a população. Essa é uma das causas. Né, que vem lá da intensa rejeição de gestação, também pesquisada pelo doutor Pedro Antônio Grisa, que no começo, né, quando estava no começo das pesquisas, ele achava, aí uma das pesquisas que ele tem, que está no livro Jogo e Estrutura, era a expectativa em relação ao sexo que aquela criança estava sendo gerada. De haver, né, ali uma expectativa de a mulher estar grávida de um homem querendo uma menina, então ela viu um homem esperando menina. A mulher está grávida de um homem esperando que fosse uma menina. Um homem esperando menina, uma mulher esperando homem. Só que isso não é o que gera homossexualidade. Mas a influência, né, dessa homofobia, ela vem por não entendimento disso. Por não entender que há um processo, que é uma coisa muito mais ampla. Então, o homofóbico tem uma viseira, ele acaba enxergando de forma limitada. Por influência de uma sociedade, de uma cultura, de um tradicionalismo, de uma religiosidade, onde ele não analisa esse tudo. E aí vamos ver, é homofóbico, hoje nós vamos falar, mas tá, quantos hoje religiosos, quantos padres, quantos pastores, quantos pais de santo, quantos líderes, né, hoje vivendo a homossexualidade? Tá, mas se vai por essa questão religiosa, homofóbica, por que ele não racionaliza e vê? Então, se tem líderes que estão na homossexualidade hoje, por que está lá? Então, por que acontece isso? Então, não é uma demonização, não é um pecado. E sim entender que é uma coisa muito mais ampla. Mas, para isso, eu preciso, né? A pessoa que tem essa visão que está limitada, que não compreende, precisa crescer, precisa evoluir, precisa estudar, precisa pesquisar a cultura, a sociedade, as tribos, a evolução do ser humano, para ele sair dessa homofobia. Né? Ficar preocupado com a opção sexual do outro. Seja, não, porque o meu filho vai ser macho, minha filha vai ser uma fêmea, uma mulher. Só que não sabe que já foi gerado programações, porque ele era machista demais com a mulher, né? Não respeitando, vivendo dificuldades, e aí já está lá jogada aquela semente. Por isso, muitos, né? Gente que vem, filhos de mãe solteira, de ameaça de aborto muito forte, na gestação, mãe que tenta abortar, já está semeando lá as programações de homossexualidade.
pode estar gerando, não que todo mundo, mas o próprio homem, quando a mulher fica grávida, solteira, que ele manda abortar, que ele está lá dando remédio, ele está contribuindo para uma rejeição muito forte, que pode levar à homossexualidade, mas depois virou homofóbico, não querendo filho, sendo que ele gerou essa programação. Então, quando a gente vai entendendo, compreendendo, vai libertando esses fantasmas, a gente para de ser aquele radical homofóbico e gerando tantos esses conflitos e esse desrespeito, né, ao ser humano que está vivendo aquela opção sexual, aquela, né, sua sexualidade que não é a do hétero e sim do homossexual e gerando todos esses contratempos. Tanto que hoje muitas religiões já acolhem, já percebem, já estão, né, direcionando essas compreensões à sociedade, mas ainda aquela influência de séculos, né, que são as programações chamadas culturais milenares, é que acabam mantendo ainda esse pensamento homofóbico. E tem que parar e refletir, racionalizar. Então, bora compreender, bora racionalizar, bora saber, né, administrar isso e não ir logo com os preconceitos, né? Porque o homofóbico está sempre com preconceito, ele já vai limitado ali, não, porque não quer não sei o quê. Para, gente. Permita compreender, permita racionalizar, permita entender a evolução, permita entender o ser humano, que a gente vai ter muito mais clareza para viver de forma harmônica. Então, se você gostou desse tema, né, vá lá, compartilha, né, você com seus contatos, dá um ok abrindo e vendo o vídeo lá no meu canal no YouTube, que vai ser, né, registrado, mais pessoas vão estar vendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no meu canal no YouTube. Quando abrir lá à direita, lá um sininho, é só clicar lá, né, que vai estar inscrito, inscrever-se. E vai sempre receber as notificações e ajuda o canal a crescer. Gratidão aos que me seguem no Instagram, no Facebook, os que visitam o meu site, aqueles que já adquiriram o meu e-book, Depressão e Libertação, né? Aqueles que estão também ajudando a compartilhar o crescimento. É um trabalho que vai se desenvolvendo cada vez mais e crescendo, trazendo novidades, né? Cada vez mais para você, porque a gente possa ter consciência, clareza e possa viver melhor na sociedade e de bem com a vida. Grandes seres humanos de luz maravilhosos, sempre de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, aquele abraço maravilhoso de acolhimentos aos seres humanos, na sua diversidade maravilhosa.